A história que vamos contar é a de Mateus, um garoto de apenas 13 anos. Lá na sua cidadezinha do interior, ele era conhecido por uma qualidade que hoje em dia é bem rara, a obediência. Ele era um filho prestativo, que sempre ajudava o pai, um homem de poucas palavras, sabe, rigoroso, mas que nunca deixou faltar nada em casa. Um pai que o ensinava a ser homem e que lhe impôs uma única regra, repetida quase como um mantra sombrio. Nunca vá para o lago perto do bosque. Era isso. A ordem era absoluta. E o motivo? O motivo era entregue com uma secura que acabava com qualquer discussão. Porque tem crocodilos naquele lago. Apenas isso. Um mistério que o Mateus aprendeu a não questionar. E veja bem, a regra não era uma sugestão, era uma lei. Aquele lago, grande, fundo, com suas águas escuras e paradas, era território proibido. Se quisesse pescar, tinha um rio, mais para frente, com águas claras e correntes. Mas o lago? O lago era um tabu, guardado pela palavra final e inquestionável do pai. Só que, naquela tarde, o destino resolveu intervir. Um favor para o Sr. Manuel, um amigo antigo do pai, um homem que viu Mateus crescer. Esse favor fez o tempo correr mais rápido que o sol se pondo no horizonte. Quando ele se deu conta da hora, o aviso do velho amigo soou quase como uma profecia. Se apresse, garoto, e volte com cuidado. A pressa colocou Mateus diante de uma encruzilhada. E não era só no caminho, era na alma dele. Ali na frente dele, duas possibilidades. A obediência, pelo caminho longo e seguro, ou a desobediência, por um atalho que cortava o bosque, um caminho que o pai dele só permitia usar sob a luz do dia. O medo de levar uma bronca pesou mais que a cautela. Mesmo sabendo que a ajuda ao Sr. Manuel justificaria o atraso, a imagem da decepção no rosto dos pais, um olhar que ele conhecia muito bem, empurrou ele para dentro da escuridão. Ele escolheu o atalho. O lugar era perigoso, isso era fato. A fauna era ameaça que todo mundo conhecia. O próprio pai dele já tinha encarado onças. Mas os sussurros da cidadezinha falavam de um perigo diferente, um que não estava nos avisos do pai. Falavam de lobisomens. E Mateus, um garoto esperto, lembrava bem das histórias dos mais velhos, de homens que viravam feras em noite de lua cheia. Ele sabia que certas lendas sobrevivem por um motivo. E enquanto ele avançava naquela penumbra, com cheiros de terra úmida e folhas podres enchendo os pulmões, cada estalo de galho, cada farfalhar de folha, era amplificado pela noite. Os sentidos dele, antes tranquilos, agora estavam em alerta máximo, os olhos arregalados, tentando enxergar naquela escuridão que parecia ficar mais densa, mais viva. Então, ele ouviu. E não era o som de um bicho qualquer. Eram passos pesados, arrastados, e uma respiração ofegante, um som que vinha do fundo da garganta, sabe? Acompanhada de rosnados contidos, como se uma fera estivesse tentando, sem sucesso, esconder a própria presença. A voz do pai ecoou na mente dele. Um aviso específico, terrível, dito em algum momento do passado, que agora virava uma instrução de sobrevivência. A voz do pai, grave e séria, como ele nunca tinha ouvido antes. Se aquele som começar a te seguir, corra! Os passos e o rosnado continuaram, cada vez mais perto, mais alto. Seguindo a ordem do pai à risca, Mateus não pensou duas vezes. Ele disparou. Correu como nunca tinha corrido na vida, e atrás dele, aquele rosnado contido explodiu em pura fúria. E o som de algo pesado e rápido esmagando o chão da floresta deu início à perseguição. O caminho para casa passava por uma ladeira que só ia atrasá-lo, e a criatura estava ganhando terreno. O som dos passos cada vez mais próximos parecia o bater de um tambor fúnebre. Num ato de puro desespero, com o coração martelando no peito, ele virou à esquerda, correndo ladeira abaixo, em direção ao único lugar que ele jamais deveria ir: o Lago Proibido. A única chance dele era a água. Ele chegou no pier e, sem hesitar um segundo, saltou para a água escura e gelada. O choque da água fez ele prender a respiração. Por um instante, bem breve, quando ele voltou à superfície, sentiu um alívio irônico. Mas aí, quando olhou para trás, ele viu, e o terror mudou de forma. No pier estava a criatura, alta, coberta de pelos negros emaranhados, com olhos vermelhos que queimavam como brasas no escuro. Um lobisomem. A fera rosnava, um som gutural que parecia vir das profundezas do inferno. Frustrada, ela socava a madeira do pier com uma força que fazia as tábuas estalarem. Impotente, enquanto sua presa estava na água, fora do seu alcance. Mateus achou que estava salvo,
Mas o barulho do lobisomem tinha despertado outra coisa. No fundo do lago, algo grande começou a se mover, e Mateus sentiu um toque leve, quase nada, nos pés dele. Um toque escamoso. A coisa passou por baixo dele em direção ao Pierre, e antes que o lobisomem pudesse ter qualquer reação, a superfície da água explodiu numa chuva de espuma e escuridão. Algo saltou, um vulto enorme, escamoso, atingindo a fera com uma força inimaginável. O lobisomem voou, com um uivo de dor e surpresa, e se chocou contra uma árvore com um impacto que fez ela inteira tremer. Atordoado, o lobisomem olhou para o próprio peito, vendo o sangue escorrer de marcas de garras, que não eram as suas. Eram outras, maiores, mais afiadas. Então ele ergueu o olhar, e o pavor tomou conta daquela face bestial. Saindo da água, estava o soberano daquele lugar, uma criatura de 2,37 m, um crocodilo humanoide. Sua pele verde e escamosa brilhando à luz da lua, com olhos amarelos que ardiam de raiva territorial. O lobisomem, num ato de fúria cega, atacou. Suas garras, suas presas, foram inúteis contra a couraça da criatura. O som era de metal batendo em pedra. O crocodilo, impassível, agarrou o braço direito do lobisomem e apertou. Mateus, paralisado na água, ouviu o estalo, seco, nauseante, de osso se partindo. E então, o grito. Um grito de dor tão puro, tão primal, que faria o homem mais corajoso do mundo se sujar de medo. O crocodilo rosnou, um som gutural que poderia ser uma risada, um som de puro desprezo. Ele ergueu o lobisomem como se fosse um boneco de pano e o jogou contra o chão. O baque foi tão pesado, tão violento, que era um milagre a criatura ainda estar viva. Mas não por muito tempo. O crocodilo abriu aquela boca enorme, revelando fileiras de dentes afiados como adagas, e com uma única mordida no pescoço do lobisomem, ele separou a cabeça do corpo. Um estalo úmido, doentio, e então, silêncio. Um silêncio pesado e terrível caiu sobre o lago. A criatura, com a boca escorrendo o sangue da vítima, um filete vermelho manchando a água escura, virou-se lentamente. Seus olhos amarelos, cheios de uma fúria antiga e inteligente, agora estavam fixos no garoto, imóvel e aterrorizado na água. Mas, em vez de atacar, o monstro fez algo inesperado. Ele emitiu um rosnado baixo, um som que parecia vir das profundezas da terra, e fez um pequeno gesto com a cabeça. Um comando silencioso e bem claro. Saia da minha água. Vá embora. Mateus não precisou ouvir duas vezes. Ele nadou para a margem e correu, com o coração descontrolado, passando pelo monstro que agora recolhia sua presa. Ao olhar para trás uma última vez, ele viu a criatura arrastando o corpo e a cabeça do lobisomem para o fundo, a água se fechando sobre eles como uma cortina escura. O caçador tinha virado jantar. E Mateus entendeu a misericórdia do monstro. Ele estava simplesmente saciado. Naquele momento, a verdade brutal e aterrorizante da regra do pai dele se revelou. Não era sobre crocodilos comuns. Era sobre o guardião daquele lugar, o verdadeiro predador que reinava naquelas águas. E sobre um mundo muito mais antigo e perigoso do que ele jamais poderia ter imaginado. Um mundo onde as lendas são reais e a obediência é a única coisa que pode te manter vivo. Mas, por quanto tempo? Se gostou, deixa o like, comente o que achou e inscreva-se no canal.